Hoje nós vamos dar continuidade às aulas dos cordados. Hoje vamos ver um pouquinho sobre anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Esses animais constituem o grupo dos tetrápodas. Tetrápodas são os animais que têm 4 membros, adaptados ao meio terrestre e também ao meio aquático. Tudo bem? Por exemplo, podemos citar a baleia, o morcego, o homem, né, como mamíferos que estão adaptados a vários ambientes. Os répteis, nós temos as tartarugas, os lagartos. Os anfíbios, nós temos a rã, a perereca, o sapo. E as aves, né, são as belas aves coloridas, cheias de penas. Então, esses animais todos vão estar aqui na nossa aula até o final, mostrando especialidades e características de cada um. Tranquilo? Antes, vamos ver um texto sobre a comunicação dos animais. Para muitos, o som da natureza é mais eficiente do que qualquer terapia de relaxamento. Mas há sons e há ruídos. O canto da baleia azul pode alcançar os 188 decibéis. É tão estrondoso como um foguete espacial. Os lobos caçam em manada. Com seus uivos, avisam uns aos outros como anda a situação da caçada. Mas num vale rodeado por montanhas, o eco pode afetar a estratégia com mensagens confusas. Esta é a razão pela qual o uivo dos lobos não produz eco. Há animais que emitem o mínimo som, mas encontram uma maneira de se expressar. A urina é uma delas, usada por algumas formigas. 1 miligrama desta química é o suficiente para que elas possam seguir umas às outras. As antenas da mariposa noturna são tão sensíveis que podem detectar o aroma da fêmea a 8 quilômetros de distância. Que interessante. Você viu lá a forma como os animais se comunicam? Leia, né? Entenda um pouquinho mais sobre isso, é fantástico. Vamos agora falar um pouquinho sobre os anfíbios. Esses maravilhosos animais que saem da água, né? Um dia já foram peixes e agora vão conquistar a terra. Anfíbios porque têm vida dupla. Passam uma fase da vida na água e uma fase da vida na terra. Vamos ver uma enquete sobre esses maravilhosos animais. O senhor acha que sapo vive na água ou na terra? Na água, né? E a senhora acha o quê? Ah, na água também. E você acha que sapo vive na água ou na terra? Vou junto na água. Vai na água? Vou na água. E você? Jogar na terra. E você? Terra. Nos 2 lugares, na água e na terra. Nos 2 lugares. O que você acha? Nos 2 lugares. E você acha que vive onde? Nos 2 lugares. Água. Nos 2. Nos 2. Nos 2. Na água. Na terra. E você? Acha o quê? Na água. Ele nasce na água, depois vive na água e na terra. Na água e na terra. Você viu que confusão? Uns dizem que vivem na água, outros dizem que vivem na terra, uns falam do sapo, outros da rã. Beleza. Vamos agora então passar limpo tudo isso. Os anfíbios são animais que têm 2 períodos biológicos. Eles começam na água na forma de larvas e vão terminar na terra na forma de adultos. Eles têm uma característica morfológica bem interessante. A pele deles é muito fina, bastante úmida e vascularizada. Isso vai ser importante para a respiração desses animais e esse é um dos fatores que obriga esses animais a viverem, né? O hábitat deles, né? A viverem em ambientes sempre úmidos. Eu não consigo imaginar alguém descobrir um sapo ou uma rã no deserto. Não existe. Por quê? Eles têm que estar sempre próximos de ambientes aquáticos para manter a umidade da pele para que eles consigam realizar as trocas gasosas. Por serem animais anfíbios, eles nascem na água na forma de larvas. E a larva mais famosa é o girino, que se apresenta no sapo. Essa larva surge de um ovo, né? O girino, então, tem uma cauda e um corpo que o pessoal chama de cabeça, né? Que na verdade é um corpo. E aos pouquinhos essa cauda vai se perdendo e vão surgindo patas. E com o passar da evolução do animal, esse indivíduo vai sair então da água para a terra. E quando ele sai para a terra, ele já consegue andar, já consegue pular, né? E aí ele vai assumir a sua forma adulta. O girino, então, é a fase larval e o sapo, ou a rã, a fase adulta, mas não podem se distanciar demais dos ambientes aquáticos devido à característica que eu citei anteriormente, que é a umidade da pele. Tranquilo? Então, hábitat,
ambientes aquáticos e ambientes úmidos, ambientes sombreados, fases larval girino e adulta. Isso caracteriza, então, basicamente um anfíbio. Uma outra característica interessante é que eles ainda herdam dos peixes a heterotermia. O que quer dizer isso? A temperatura do corpo varia ou se adapta de acordo com o meio ambiente. Esses animais também podem ser peçonhentos. Existem rãs e pererecas que produzem secreções que podem ser fatais aos humanos e a outros animais. E as pererecas, então, são interessantes porque quanto mais venenosa ela é, mais colorida, mais viva essa é a cor desse animal, justamente para avisar os predadores de que, ó, eu sou venenoso, eu vou te matar. Vamos falar um pouquinho agora sobre os sistemas, né? Vamos evidenciar aquilo que é mais importante. Sua pele é lisa, úmida e bastante fina e bastante vascularizada. Vascularizada justamente para a circulação passar sobre a superfície e haver a troca gasosa. Uma outra característica é que a pele desses animais apresentam glândulas que secretam muco. Para que esse muco? Para que a pele se mantenha sempre úmida. A umidade chega na pele, toca na pele e a substância mucosa mantém agregada essas moléculas d'água e a pele então permanece o tempo todo úmida. O sapo então e a perereca, por exemplo, são pegajosos, são gelados. Uma outra característica interessante é a língua desses animais. A língua desses animais é chamada de língua protrátil e ela é totalmente pegajosa. Então está passando uma mosca ou um mosquito ali na frente e ela se lança sobre esse animal, sobre essa mosca, e aí ele traz a mosca para dentro, colada, né, na língua pegajosa. A respiração. A respiração desses animais pode ser de dois modos. Se o animal é larva, se é um girino, a respiração será branquial, como a grande maioria dos animais aquáticos. E quando ele vem para a terra, como nós já comentamos exaustivamente, a respiração passa a ser pulmonar, em menor proporção, e cutânea, ou seja, pela pele, em maior proporção. Uma outra característica importante é o coração desses animais. O coração desses animais já evoluiu dos peixes. Enquanto que o dos peixes tinha 2 cavidades, o dos anfíbios irão ter 3 cavidades. 2 átrios e um ventrículo. Vem comigo aqui, João. Olha o que eu estou aqui mostrando para vocês. Olha que bonitinho. O coração, ele tem que estar analisado dessa forma. Tudo bem? Lado direito, lado esquerdo. E então nós temos aqui o átrio direito, o átrio esquerdo e apenas um ventrículo. Reparem que tem um septo, esse septo não fecha no ventrículo totalmente, como vai acontecer, por exemplo, lá na frente, no coração dos mamíferos e das aves. Tudo bem? 2 átrios e um ventrículo. Então o sangue que chega venoso e que chega arterial, ele vai se misturar no coração. Tudo bem? Por isso que a circulação ela é chamada de incompleta, porque ela chega venoso de um lado, chega arterial do outro, cheio de gás carbônico, cheio de gás oxigênio, e vai se misturar aqui no ventrículo. E a excreção desses animais? Como é que se processa? Depende. Se ele for uma larva, né, se estiver na água, a excreção, ou seja, a substância nitrogenada liberada vai ser a amônia. Serão então chamados esses animais de amoniotélicos. Mas se ele está na terra, como um sapo adulto, aí a excreção dele será de ureia. Ou seja, a substância nitrogenada liberada será a ureia. E aí eles passarão a ser chamados de ureotélicos. Vamos falar um pouquinho de reprodução. E quando eu falo de reprodução, eu me lembro da minha Bibi, né? Olha a Bibi. Bibi. Taranã. A reprodução desses animais se processa do seguinte modo. A reprodução ela é cruzada, mas a fecundação é externa. O sapo tem dimorfismo sexual. O sapo macho se diferencia do sapo fêmea. Então tem um sapo macho que é menor e o sapo fêmea que é maior. O sapo fica em cima da fêmea e aperta a fêmea, obrigando ela a liberar os seus óvulos. E aí ele, conforme vai apertando a fêmea, ele também vai secretando o seu sêmen. Esse sêmen depois vai se misturar com os óvulos e aí vai acontecer a fecundação. Então a fecundação ela é externa. Tudo bem? Quando você vai num ambiente aquático e vê uma espumazinha perto dos capins, aquilo com certeza é sêmen e óvulos de sapo que está acontecendo uma fecundação. Daí vai nascer a larva, que no caso de um sapo é o girino. Vamos agora falar da classificação desses animais. Os anfíbios se dividem em 3 classes. Vamos ver rapidinho cada uma delas. Vamos começar aqui com os anuros, que se caracterizam por não apresentar cauda. Os anuros têm os maiores representantes dos anfíbios, no caso são os sapos, as pererecas e as rãs.
Vamos ver as diferenças básicas entre cada um. O sapo, por exemplo, possui as glândulas parótidas, que eu vou agora te mostrar no desenho, onde elas estão localizadas. Olha só, as glândulas parótidas são essas tumefações logo abaixo dos olhos e elas podem ter veneno. Só que elas não são contrácteis, é necessário que alguém contraia essa glândula. Então, quando o animal come o sapo e ele aperta o sapo, essa glândula, então, libera a substância venenosa. Ele sozinho não tem condição de liberar a substância venenosa, por isso não tenham medo do sapo. Depois, temos as pererecas. Elas não têm as glândulas parótidas e elas têm ventosas nos dedos. Por isso que elas estão sempre penduradinhas numa árvore ou no teto da tua casa. Olha que bonitinha a perereca, ó. Está aqui as ventosas e com isso elas conseguem ficar na superfície, principalmente por superfícies ásperas e lisas. Tá legal? Podem ser venenosas ou não, tem um colorido muito evidente e elas são muito pequenininhas. A Amazônia, por exemplo, é o paraíso das pererecas. E depois nós temos as rãs. As rãs também não têm glândulas parótidas, mas a diferença delas para as pererecas é que elas têm membrana nos dedos e são bem maiores, né? Inclusive as rãs podem ser comestíveis, né? Olha que bonitinho a rã. Olha só, está aqui uma grande diferença, as membranas nas patinhas das rãs. Legal? Agora você sabe diferenciar esses animais. Vamos ver uma outra classe. Os urodelos, eles têm cauda e eles são, assim, os mais charmosos dos anfíbios. No caso, as salamandras são os representantes. Olha a salamandra. 2 tipos de salamandra, tá? 2 espécies. E essas salamandras, elas cabem na palma da tua mão. Tudo bem? Tranquilo? Vivem dentro da água, principalmente na fase larval. A fase larval das salamandras chamam-se axolotes ou axolotes. Depende. Então tem os girinos, tem os axolotes. O outro animal são os aptas ou gimnofionas. Esses animais têm como representante a cobra cega. Daí o corpo serpentiforme. Olha só como é que ela é. Ela tem uma cabeça verdadeira e uma cabeça falsa. A cabeça verdadeira, onde está toda a boca, os olhos, etc. E a cabeça falsa para enrolar predadores. Eu falei enrolar predadores. Ela fica balançando lá a cauda, aí o bichinho come aquela cauda dela, pensando que é a cabeça, e ela vai embora, se enfia na terra e some. Em questão de tamanho, algumas espécies parecem desafiar as leis naturais. Este é o caso da chamada rã paradoxal. O girino é 5 vezes maior que seus pais. Vamos agora falar dos répteis. Vamos chamar uma enquete para saber se as pessoas conhecem o que é um réptil. Você sabe o que é um réptil? Não. É peixe, né? Jacaré é um réptil. Réptil é todo animal que rasteja, como cobra. Ah, é um monte de animais, né, assim. Mas agora nós não recorda, assim, bem. É o animal feroz. Que batem ovos. Tem escamas. Vive na terra. O lagarto, cobra, Eles andam se arrastando. são os animais que se arrastam. São vários, né? Características diferentes, alguns venenosos, outros mudam de cores, sofrem mutações. Que medo! Você viu lá? As pessoas conhecem realmente os répteis. Citaram cobra, jacaré, enfim, todo mundo. Tranquilo? Vamos conhecer um pouco dos répteis através das suas características gerais. Os répteis evoluíram dos anfíbios, que conquistaram a Terra, e no caso os répteis dominaram a Terra. Existe uma grande diferença. Isso significa dizer que os répteis, uma vez terráqueos, eles se alastraram por todos os tipos de biomas, né? Por todos os tipos de ambientes terrestres, deserto, floresta, enfim, tudo. Uma das características mais eminentes dos répteis é a sua pele, né? A sua cobertura. Os répteis têm o corpo coberto por escamas e placas córneas, ambas constituídas de uma substância química, uma proteína chamada queratina. A mesma que constitui o nosso cabelo, que está na nossa pele, etc, etc, que está nas nossas unhas, enfim. Então nós temos como exemplo as cobras com escamas e temos como exemplo a tartaruga e o jacaré como placas córneas. Uma outra característica interessante é que eles desenvolveram o ovo com casca. O animal sai da água, um ambiente extremamente hidratador, que mantém a vida, e vem para um ambiente terrestre, com a atmosfera, que é desidratador. A atmosfera resseca o organismo, resseca a pele. Então como é que eu vou ter um embrião, né, com uma pele toda úmida, toda mucosa, se manter úmida? Não tem como. Então o que aconteceu durante a evolução? Era necessário criar-se um novo ecossistema. E qual foi a opção?
desenvolver um ovo. Lá na frente vai surgir um outro anexo, que é a placenta que a gente vai falar. Então são as duas grandes sacadas, né, da natureza para poder tirar os animais da água. Então os répteis desenvolveram um ovo, onde o embrião vai se desenvolver lá dentro e está salvo da desidratação, está salvo desse contato atmosférico. Tranquilo? Esse ovo também vai aparecer nas aves. O ovo tem mais ou menos as mesmas constituições, a mesma característica. E uma das estruturas que surgiu no ovo foi uma bolsa cheia de líquido, aquela mesmo que rompe lá na mãe quando ela vai ter o filho, a bolsa amniótica. Essa bolsa tem um líquido que vai manter o embrião hidratado, simulando o ambiente aquático. Por isso, a partir dos répteis, vão surgir os animais amniotas. Antes dos répteis, os animais eram anamniotas. Ou seja, ou eles estavam dentro da água e se desenvolviam lá, ou não tinha jeito. Tranquilo? Eles continuam sendo heterotérmicos. Dos peixes aos répteis, os animais são chamados de heterotérmicos. A temperatura se adapta de acordo com a do meio ambiente. Tudo bem? Uma curiosidade. A ciência, né, a paleontologia, está discutindo muito se os dinossauros, por exemplo, que são os grandes répteis que se extinguiram, se eles eram realmente heterotérmicos. Já há uma grande força explicando que os dinossauros provavelmente eram homeotérmicos. Mas isso é discutível, isso é novidade e ninguém tem certeza. Os répteis podem ser peçonhentos. E a peçonha vem na figura das cobras. Quem não tem medo de uma cobra, né? Às vezes a cobra não faz nada, está ali inofensiva, mas tu associa com pânico. De uma cascavel, por exemplo, de uma coral, de uma surucucu, sei lá. Uma cobra, ela tem glândulas que produzem veneno e tem dentes que vão inocular esse veneno. Tudo bem? Na verdade, a cobra não tem culpa disso. Isso é uma forma de defesa e ataque dela. Se ela está sendo atacada, ela se defende inoculando veneno. E se ela quer pegar uma presa, ela também inocula o veneno, que para ela não tem efeito nenhum. Vamos ver agora os sistemas desses animais, tá? Olha só, segue comigo aqui. Nós temos aqui a boca, que se prolonga por todo o tubo digestivo. Destaque aqui para o fígado, que é grande. O esôfago, que está um pouco distante, né, da boca. O intestino, que se prolonga. E aqui eu quero ressaltar a cloaca. Os répteis e as aves, vocês vão ver lá na frente, tem cloaca. Isso favorece eles colocarem ovos. São animais que são chamados de ovíparos. Tudo bem? Uns rins bastante desenvolvidos, dada a envergadura desses animais. E aqui são as placas, né, que vão compor a sua pele, a sua epiderme. É uma pele seca, sem glândulas e totalmente cornificada. Ou seja, como se o corpo desse animal fosse todo coberto de unha. A única região que não é cornificada e que também pode sofrer uma respiração, pode ocorrer uma respiração, é, no caso, a cloaca. Tudo bem? Respiração desses animais é pulmonar completamente. Eles não têm outra saída. Ou respira pelo pulmão, ou não tem jeito. Tá? Agora olha o coração dos répteis. Eles ainda apresentam, os répteis de um modo geral, tá? Apresentam 3 cavidades, 2 átrios e 1 ventrículo. Mas observem que esta estrutura chamada de septo, de Sabatier, ele já se prolonga até quase colar no ventrículo. Quer dizer, quase existe 2 ventrículos. Esse quase só vai aparecer nos crocodilianos. Ou seja, de todos os répteis, apenas a classe dos crocodilos é que apresentam o septo totalmente fechado, e aí o coração vai ter 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, no caso dos crocodilos, como mostra uma imagem aí que vocês estão vendo. Essa imagem também vai mostrar para vocês que existe uma conexão entre os dois vasos que saem, as 2 artérias, né? Os 2 vasos que saem dos ventrículos. No caso, a artéria pulmonar e a aorta, elas convergem, elas colam-se entre si e aparece um orifício chamado de forame de Pannisa. É apenas ali no forame de Pannisa que vai acontecer a mistura de sangue. Então, mesmo assim, a circulação dos répteis é chamada de circulação incompleta. Circulação incompleta porque o sangue se mistura. No caso dos répteis, de modo geral, o sangue se mistura no coração e nos crocodilianos a nível de artérias. Tá legal? Beleza? Sobre a excreção, surge uma novidade com esses animais. Eles agora passam a liberar ácido úrico. Rapidinho, uma curiosidade. Os peixes liberam amônia porque a amônia é muito tóxica e muito solúvel em água. Como eles vivem na água, está tranquilo. No caso, os répteis vão liberar ácido úrico porque é menos tóxico e menos solúvel em água. Como o animalzinho está sendo criado dentro do ovo, então é necessário que ele libere uma substância que não vá o intoxicar.
E os animais terrestres, de modo geral, que não colocam ovos, eles vão liberar a ureia. Justamente porque a ureia é mais ou menos solúvel e é menos tóxica que a amônia. Então, o que vai acontecer? Nós temos aí, no caso da condição dos animais que colocam ovo com casca, a produção e a liberação de substâncias nitrogenadas na forma de ácido úrico. Você já sabe, então, que as aves também vão liberar o quê? Ácido úrico. Tudo bem? Tranquilo? E a reprodução desses animais? A reprodução desses animais é tranquila. Eles são animais que se reproduzem de modo sexuado, e como eles inventaram o ovo, então eles são ovíparos, eles colocam ovos. Ah, mas a tartaruga vive no mar, ela é aquática, como é que pode? Ela vem na terra, assim como o jacaré, como qualquer outro réptil, faz um buraquinho, coloca lá seus ovos e vai embora de novo. Ela faz o buraquinho justamente para tentar manter a temperatura ideal e para que os ovos se escapem dos predadores, né? Qual é o animal que não gosta de um ovinho, né? Vamos então classificar esses bichinhos, né? Vamos organizar eles na nossa cabeça? O primeiro grupo é a classe dos lacertídeos, né? Ó, lacertídeos lá, lagarto. Olha a imagem, olha que bonitinho, tá? Animais que têm patas, parecem serpentes, parecem cobras, mas a diferença é que eles têm patas. Quer ver? Depois vem os ofídeos. Olha os ofídeos como são. Parecem lagartos, só que agora sem patas. Tem muitas explicações. Dizem que as cobras já foram lagartos ou que os lagartos já foram cobras. É uma loucura. O fato é que eles se parecem. Vamos lá depois. Os quelônios. Os quelônios têm como característica, como representante, perdão, as tartarugas, que no caso são animais, são répteis aquáticos, e os cágados, jabutis, que são os quelônios terrestres, né? Eles se caracterizam ambos pela presença dessa carapaça, né? Que vai definir. Uma curiosidade, a carapaça dos machos, embaixo, ela tem uma pequena cavidade que permite com que ele monte, né? Suba na fêmea para acontecer a reprodução. E a fêmea é totalmente plana. Então, quando você vira um jabuti ou um cágado, você sabe que é macho ou que é fêmea, baseado na cavidade, na concavidade. Macho é côncavo e fêmea é reto. E, por último, os crocodilianos, onde estão os crocodilos, os alligators e os jacarés. No Brasil, nós temos os jacarés de várias espécies. Os crocodilianos, eles podem ser marinhos ou de água doce. Os maiores crocodilos que se tem notícias são do Nilo, né? São gigantes, né? Grandes predadores. Os répteis não geram calor interno, mas para permanecerem ativos, têm que controlar cuidadosamente a temperatura corporal, que deve estar entre os 30 e os 40 graus centígrados. Abaixo desses valores, começam a perder atividade e se deitam ao sol. Para receber calor mais eficientemente, achatam o corpo para que fique mais encostado à rocha quente. Os répteis de zonas tropicais raramente necessitam de apanhar sol, mas os de zonas temperadas ou desérticas passam parte do ano em hibernação ou estivação, até que as temperaturas sejam adequadas. E agora as aves. Vamos ver o que o pessoal acha sobre esse bichinho? Olha a enquete. Avestruz é um tipo de ave? Acho que sim. 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 Uhum, são aves. São aves. E a senhora? É Acha ave. que são aves? É aves. A Eve e a avestruz são aves. Ela tem pena, é isso que a gente acha que é ave, né? Mas pode ser que não seja, né? É aves a gente considera assim, bicho que voa, né? Por ser coberto de pena, sim, né? Eu acredito que sim, porque tem pena. Certeza. Você viu só? Que dúvida, né? Mas ema tem que ser ave, né? Avestruz tem que ser ave. Né? Tem pena, né? Olha só, vamos começar então falando das características desses animais. Ave, para ser ave, tem que ter pena. Então, as aves são animais de pequeno, médio e grande porte, como a grande avestruz, e eles têm o corpo coberto de penas. Uma outra característica é que esses animais têm asas e isso permite com que eles voem. Não são os únicos animais que voam. O morcego, você vai ver lá na frente, que é um mamífero, também voa. Mas as aves são, de longe, os animais de grande porte, né, os cordados, que conseguem voar, imitando os insetos. Uma outra característica é que esses animais herdaram dos répteis a capacidade de produzir ovos. Então, eles ainda não inventaram a placenta, que a gente vai ver daqui a pouco. Ainda dependem dos ovos com casca que foram desenvolvidos pelos répteis. Então, são animais ovíparos.
eles têm uma novidade. A temperatura do corpo desses animais mudou. Agora eles são chamados de homeotérmicos. Por quê? Porque para voar tem que ter um metabolismo muito alto, ou seja, tem que ter muita reação química para poder conseguir voar. E nada melhor do que temperaturas elevadas para acelerar as reações químicas. Então as aves desenvolveram metabolismos, né, reações, para conseguir voar, então a temperatura teve que se manter mais ou menos elevada e constante. Então a temperatura das aves não varia e isso vai ser uma constante também nos mamíferos. Vocês vão ver que os mamíferos também a temperatura é parecida. Essa característica de homeotermia permite com que esses animais se dispersem, né? Se espalhem por todos os ambientes do planeta. Vocês sabem que tem aves nos polos, na forma de pinguins. Tem aves nos desertos, tem aves nas montanhas, tem aves na água, como as gaivotas. Enfim, as aves se alastram, né? Se espalham pelo planeta porque agora a temperatura deles é sempre igual e isso permite com que eles tenham sucesso. Os mamíferos fazem a mesma coisa, vocês vão ver lá na frente. Mas e por que as aves voam? Elas voam porque apresentam algumas características, né? Alguns componentes para isso. Primeiro apresentam as asas, né? Que são membros superiores adaptados ao voo. Tem musculatura e ossos para isso, são completamente cobertos por penas. Depois vão apresentar as penas, justamente, cobrindo todo o corpo e não só as asas. E também o bico. E o bico desses animais, ele é oco, constituído por queratina, assim como as escaminhas que estão nas suas patinhas e assim como é a matéria-prima também das suas penas. A queratina que vai compor as escamas, o bico e as penas desses animais. Olha só a pena, tá? Toda ela é uma estrutura oca, cheia de ar, rígida e flexível ao mesmo tempo, por causa da constituição queratinosa, a mesma das nossas unhas do cabelo. Ossos pneumáticos, que é uma característica das aves de um modo geral. Esses ossos também são ocos, cheios de ar, fazendo com que a ave se torne mais leve. Observem o que está acontecendo. Está sendo armada uma estrutura, não só óssea, mas de penas, etc., de modo de tornar essa ave bem leve, bem flutuante. É como uma bicicleta. Tem a bicicleta de ferro e a de alumínio. A de alumínio, tu pega com um dedo, tu levantas aquela bicicleta. Por quê? Ela é bastante oca, com material leve, mas extremamente resistente. É assim que é a ave. Os músculos peitorais, que é a parte da força, né? A parte motora, né? As turbinas. Esses músculos são grandes e vão fazer com que a ave consiga contrair as asas e ganhar autonomia de voo. E esses músculos estão presentes num grande osso no seu peito, chamado de carena ou quilha. Metabolismo acelerado, né? Que permite com que as aves ganhem autonomia de voo. E a homeotermia fecharia então o conjunto de características que permitem a autonomia de voo a esses animais. Tudo bem? Tranquilo? Uma curiosidade, a temperatura das aves que voam, de modo geral, permanece em média de 40 graus Celsius, enquanto que a nossa é 36,5 graus Celsius. Olha só, isso quer dizer que se a gente pudesse alcançar 40 graus Celsius, poderíamos voar? Bem, não é só um fator, mas se a gente tivesse N conjuntos de fatores, N fatores de modo geral, a gente poderia voar, quem sabe, né? Beleza? Vamos ver agora os principais sistemas desses animais. Vamos nos ater ao sistema digestivo. O sistema digestivo desse animal é bastante complexo. Apresenta o papo, que é uma bolsa que surge do esôfago, onde não tem enzimas, mas apenas vai amolecer o alimento. Haja vista que esse animal não tem dentes para triturar esse alimento. Depois o alimento passa para o proventrículo, que é uma espécie de estômago químico, onde vai ajudar a quebrar as cascas e alguns componentes do alimento. E a moela, que é uma musculatura, né, que vai amassar o alimento. A moela, então, é um músculo que vai amassar o alimento, que já está totalmente amolecido por esses dois órgãos anteriores. E aí vem o intestino e tal, até chegar na cloaca. Esse animal tem cloaca, por quê? Porque ele é ovíparo, assim como os répteis colocam ovo. Tudo bem? O sistema respiratório se destaca também, por quê? Porque existem ali os sacos aéreos, uma característica exclusiva dos animais, das aves, né? E esses sacos aéreos têm dupla função. Uma, vão melhorar, vão otimizar a respiração pulmonar desses animais, e otimizar o voo, autonomia de voo. Ou seja, o animal precisa respirar menos porque tem reserva de ar. E uma outra característica dos sacos aéreos é que eles vão ajudar o animal a ficar mais leve, dependendo da quantidade de ar que vai estar dentro deles. Tudo bem? Então, levitação e respiração densidade, né? E respiração seriam as duas principais características ou importâncias funcionais dos sacos aéreos. Uma curiosidade é que na traqueia, né? Existe ali uma estrutura, né, uma tumefação, uma diferenciação que vai ser responsável pelo canto das aves. O coração das aves
já sofre uma grande evolução a partir do coração dos crocodilos, dos jacarés. Bem, as aves agora vão apresentar 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Observe que o lado esquerdo está completamente fechado e isolado do lado direito. Tranquilo? Bem, esse coração é um coração perfeito. Por quê? Porque o sangue de um lado não se mistura com o de outro. Então o sangue chega venoso e vai sair venoso pela artéria pulmonar. E o sangue vai chegar arterial e vai sair arterial pela artéria aorta. Daqui a pouco, no futuro, nós vamos ver isso na circulação humana, né? A circulação pequena e grande, lembra disso? Então você vai ver o que é a circulação. Então nós temos circulação de um lado, circulação de outro, arterial, venosa e não há mistura. Esse tipo de circulação, nós chamamos ela de dupla, porque passa 2 vezes pelo coração, e completa, porque o sangue não se mistura. Tudo bem? Só para lembrar, nos anfíbios e nos répteis, a circulação também é dupla, só que é incompleta. A excreção desses animais também é de ácido úrico, são chamados por isso de uricotélicos. Vamos agora falar um pouquinho da reprodução. Como colocam ovos, são animais ovíparos. Eles têm reprodução cruzada e interna. Lembra do galho e da galinha? Um fica sobre o outro e inocula, ejacula o sêmen dentro da cloaca e aí segue até chegar nos ovários, enfim. Tranquilo? São ovíparos por quê? Porque eles colocam ovos e vai haver desenvolvimento do embrião dentro desses ovos. Tá? É uma pequena diferença para os répteis. Os répteis são ovíparos, mas do tipo ovovivíparos, porque dentro do ovo, quando ele sai, já sai uma cobrinha, já sai um lagartinho, já sai um jacarezinho, que vai terminar de se desenvolver lá embaixo da terra, lá embaixo das folhas. Nas aves não, sai uma gema e que depois vai haver desenvolvimento de um pintinho, ou sei lá, de um pinguim, etc, etc. Vamos agora falar um pouquinho da classificação desses animais. Esses animais são divididos em 2 grupos. Os que não voam, chamados de ratitas, como tem o exemplo aí, uma ema, né? Tem o kiwi, enfim, tem alguns animais que não voam, o pinguim. E as carenatas, que são as aves que voam. E aí tem os passarinhos, embora a galinha não voe, mas ela é uma carenata, enfim. Os animais que podem ter pelo menos potencial de voar, porque tem asas e tem as estruturas. Eles não necessariamente têm que voar, mas podem dar grandes pulos. Tudo bem? É impossível imaginar isso de uma ema ou de um pinguim. Tá? Esses animais estão adaptados a correr, no caso da ema e da avestruz, ou adaptados a nadar, como o pinguim. A velocidade impressiona, mas a resistência é incrível. E aqui, as honras vão para o gavião comum da Europa e Ásia. Este pássaro pode permanecer no ar até 3 anos, sem necessidade de fazer nenhuma parada técnica. Come, dorme e acasala enquanto voa. E somente aterriza para pôr seus ovos, dar um descanso às asas ou simplesmente porque está aborrecido. Vamos agora estudar os mamíferos, o grupo no qual está inserido o homem. Antes disso, vamos ver o que o pessoal acha, né? O que o pessoal conhece sobre o maior mamífero da Terra. Você sabe qual é? Vamos ver quem é. O maior mamífero, eu acho que é o hipopótamo. Eu acho que é o leão. A baleia é o mamífero. Qual é o maior mamífero? Eu acho que é a baleia também. É a maior baleia. Elefante? Eu sei. Leão? A baleia. O que você acha? Qual é o maior mamífero? Baleia? Sei lá. Baleia. Elefante? Baleia. Hipopótamo. Baleia. Baleia. Baleia azul. Baleia. A baleia azul. A baleia. A baleia. Eu não sabia, fiquei sabendo hoje. A gente está sempre aprendendo. Viu só? Saiu de tudo. Mas o maior mamífero que se tem notícia hoje vivo é a baleia azul, com mais de 30 toneladas. Isso dá mais ou menos uns 300 BAs. Lembra do BA? Do Flamengão? Pois é. Isso é BA para mais de metro. Vamos agora nos aprofundar nas características dos mamíferos. Mamífero é mamífero quando? Apresentar pelos pelo corpo. Os pelos são características deles. Muitas glândulas distribuídas pela pele. Vou te destacar algumas. Glândulas sudoríparas que liberam suor. Glândulas sebáceas que liberam a gordura, essa que tanto dão trabalho, por exemplo, na pele das mulheres, né? Que vivem se limpando e tal. As glândulas mamárias responsáveis pelas mamas maravilhosas.
Temos as glândulas pilíferas responsáveis pela formação do pelo, que é uma característica dos mamíferos. Enfim, muitas glândulas distribuídas pela pele e também dentro dos nossos órgãos, como pâncreas, fígado, etc. Outra característica é a presença do útero, um órgão exclusivo dos mamíferos, onde vai haver o desenvolvimento do bebê, né, do futuro filhote, né, do mamífero, do boizinho, do bezerrinho, etc. Outra característica é a presença do diafragma. É uma membrana que separa, por exemplo, a cavidade torácica da cavidade abdominal. O coração e os pulmões ficam em cima do diafragma e as vísceras ficam embaixo do diafragma. E o diafragma está diretamente ligado à nossa respiração. Uma outra característica é a presença da placenta, esse órgão que vai ser responsável, né, pelo desenvolvimento da criança no útero. A placenta vem substituir o ovo que foi inventado pelos répteis, copiado pelas aves. Tranquilo? Essas, entre outras, mas essas são as principais características que definiriam ou que seriam exclusivas de um mamífero. Vamos agora falar dos sistemas. Um dos sistemas que se destaca é o sistema tegumentário, o sistema onde está a pele, que é cheio de glândulas, como eu já acabei de citar e como está você vendo aí agora. Tudo bem? Várias glândulas, entre elas se destaca a glândula mamária, daí o nome mamíferos. E agora vamos ver algumas das estruturas, alguns dos órgãos, né, através dessa figura aqui. Vem cá. Temos aqui o pulmão, mostrando que a respiração desses animais é pulmonar, o coração, e esse coração nós vamos ver já já, que ele apresenta 4 cavidades, eu vou mostrar uma imagem para você. O diafragma é uma estrutura única, exclusiva dos mamíferos, responsável pela respiração, aumenta o potencial respiratório. Temos aqui o fígado, que é bastante desenvolvido, justamente porque o metabolismo desses animais é alto, assim como o das aves, são animais que têm temperatura constante, então precisa manter o metabolismo elevado. Então o fígado está aí o tempo todo desintoxicando substâncias produzidas por esse metabolismo acelerado. O estômago também bastante desenvolvido, porque se o metabolismo é alto, para manter a temperatura constante, esse estômago então tem que estar o tempo todo digerindo comida, então esse animal come bastante. Os rins também bastante desenvolvidos, porque se o metabolismo é alto, se o estômago é grande, se come bastante, também produz bastante subprodutos, e isso tem que ser eliminado para que o animal não morra intoxicado. Bexiga urinária também é uma estrutura quase que exclusiva dos mamíferos na forma como ela se apresenta. A bexiga, como ela está desenhada aqui, ela é praticamente exclusiva dos mamíferos. Os mamíferos têm uma bexiga, um saco, né, onde vai ser armazenada a urina para depois ser eliminada. Essa urina é produzida pelos rins para depois ser eliminada pela sua uretra, né? Vamos agora ver o sistema digestivo. Em especial, o sistema digestivo dos ruminantes. É isso mesmo. O que é um ruminante? Acho que todo mundo já deve ter tido contato com um boi comendo. O boi está comendo ali, está catando o seu matinho, de repente ele para, escolhe uma sombra, senta e lá fica mascando aquele capim que nunca acaba. Por quê? Porque ele tem um aparelho adaptado em armazenar a comida para depois ficar passando por um processo digestivo complexo e aí ele volta para a boca, engole, passa por uma série de câmaras até então sofrer a digestão final e ele fazer lá o seu cocôzinho que todo mundo conhece. Vamos então entender como é que é esse sistema digestivo dos ruminantes. Olha comigo aqui. Ele é composto por algumas partes. O rumen, o folhoso, o barrete e o coagulador. A ordem não é essa, mas a gente vai entender agora a ordem certa. Olha só. O animal consome o capim pela boca, sigo aqui essa linha verde, ó, e vai ser armazenada no rumen ou pança. O rumen é uma grande bolsa que não tem enzimas digestivas, mas lá tem bastante micro-organismos que vão quebrar a celulose do capim. Por quê? Porque esses animais, e praticamente nenhum ser vivo grande, de grande porte, consegue produzir a celulase, que é a enzima que vai quebrar a celulose, que é a substância química que compõe as células dos vegetais. Uma vez que esses micro-organismos quebram a celulose dos vegetais, a fermentação começa a acontecer, e aí o que vai acontecer? O animal regurgita, né, esse alimento para o barrete. No barrete, vai acontecer o seguinte, vai passar mais um período aí, sofrendo ação de micro-organismos, e depois esse alimento vai ser jogado para a boca.
E aí o boi vai terminar de mastigar esse alimento que já está praticamente amolecido, né? Praticamente digerido por aqueles micro-organismos, aquelas bactérias, aqueles protozoários que estavam fermentando esse alimento. Aí uma vez que o boi remastigou o seu alimento, esse processo chama-se ruminância, aí ele vai então reengolir o alimento e vai cair numa bolsa chamada de folhoso. O folhoso tem esse nome por quê? Porque o alimento ali dentro vai sofrer grande desidratação. Grande parte da água vai ser absorvida daquele capim que ele reengoliu e vai sobrar uma massa de capim, uma massa pastosa. E aí esse animal vai continuando o seu processo peristáltico, né? E o alimento então vai passar por uma outra área chamada de coagulador. O coagulador já é praticamente o estômago que a gente conhece, onde vai sofrer a ação do suco gástrico tradicional. A partir daí é uma digestão qualquer, como todo mundo já conhece, intestino e tal, até ser eliminado. Tranquilo? Então nós temos aí boca, a pança, da pança barrete, barrete boca, boca folhoso, folhoso coagulador e aí intestino delgado vai embora até o ânus. Tranquilo? Essa é a digestão então de um ruminante, que são os animais que têm o rumen, a pança, né? Tranquilo? O coração dos mamíferos é o mais evoluído de todos os corações dos animais. Sem dúvida, é uma verdadeira bomba pulsátil que se divide em 4 cavidades. 2 átrios e 2 ventrículos. Assim como o coração das aves, o coração dos mamíferos também não ocorre mistura de sangue. Existe um lado, o lado direito com sangue venoso e o lado esquerdo com sangue arterial. Tudo bem? E o sangue não se misturam. Como o sangue passa 2 vezes pelo coração, dizemos, para cada ciclo cardíaco, dizemos que então a circulação ela é dupla. Como o sangue não se mistura no coração, dizemos que a circulação ela é completa. Tem uma artéria altamente desenvolvida, que é a artéria aorta, e uma artéria menos desenvolvida, que é a artéria pulmonar, e isso são os 2 principais vasos do coração, no sentido arterial. No sentido venoso, nós temos as veias cavas e as veias pulmonares, compondo os principais vasos do sistema circulatório dos mamíferos. Quanto às excretas, a que eles mais eliminam é a ureia. Destacar também que eles podem eliminar ácido úrico e amônia, mas a excreta predominante dos mamíferos é a ureia, como a maioria dos animais terrestres que não colocam ovo. Tudo bem? Destaque aí para a presença da bexiga, que já foi comentado, onde se armazena a urina, produzida pelos rins, rica em ureia. Tudo bem? Essa ureia vem do metabolismo alto que os mamíferos têm, assim como, por exemplo, as aves também têm. Vamos agora falar da reprodução e a gente praticamente encerra essa parte de sistema, né? Como vocês acham que um mamífero se reproduz? Não precisa imaginar muito não, é só olhar para você. Assim como você se reproduz, um outro mamífero qualquer também se reproduz. Como é que é? Reprodução cruzada. Existe um coito, onde os órgãos penetram, ou seja, um pênis numa vagina, e acontece a ejaculação interna. Essa ejaculação está buscando o útero do animal, que é para haver fecundação nas trompas. Ou seja, existe um aparelho interno reprodutor bem desenvolvido para poder desenvolver, no caso, o bebezinho, o futuro filhotinho daquele gatinho, daquele homem. A placenta também é bastante desenvolvida e o útero está presente. Tá tranquilo? Beleza? Como o desenvolvimento é interno, então os bebezinhos, ou seja, os filhotes, já nascem inteiros, não passam por um estágio de larva nem de ovo. Então nós dizemos que esse tipo de origem é uma origem ou uma classificação biológica chamada de vivíparo. Então são animais vivíparos. A placenta é um órgão que tem junto com ele um anexo que vai manter o contato da mãe com o filho, chamado de cordão umbilical. Esse contato é via útero. Então nós temos no final placenta, cordão umbilical e útero, mantendo a estrutura de desenvolvimento do filhote, e esse vai nascer inteiro, caracterizando a viviparidade. Vamos falar da classificação. A classificação mais importante de várias que existem dos mamíferos é quanto ao útero. Então nós temos aqui, como primeira delas, os monotrematos, ou adelfos. Aqueles que não apresentam útero, não apresentam placenta, não apresentam vagina. Muito bem, é isso mesmo. Olha comigo. O maior exemplo que eu tenho são os ornitorrincos. Eles têm bico de pato, patinha de pato, não tem nada de mamífero a não ser a presença de glândulas mamárias que nem mamilo tem, onde secretam leite que se derrama e os bebezinhos lambem o leite no pelo. Eles têm pelos, eles têm algumas estruturas de mamífero, mas não têm o acabamento, vamos dizer assim, de um mamífero. E eles não têm ânus, eles têm cloaca. Olha só que interessante. Colocam ovos. Então, se você quer saber qual é o único mamífero, os únicos mamíferos que colocam ovos,
são os monotrematos, no qual o ornitorrinco se destaca. Os didélfos já são os caras que têm placenta, têm vagina, têm útero, só que todas as estruturas desse animal estão bífidas, ou seja, elas estão duplicadas. Útero bipartido, a vagina bipartida, tudo isso aí está em dose dupla. Tudo bem? Nós temos aí, como exemplo, os marsupiais. O canguru, no Brasil, o nosso gambá, né, que eu não sei como é que cada região chama esse animal, mas de um modo geral é o gambá. E destaca-se, nesses animais todos, a bolsa ou marsúpio, onde vai haver o desenvolvimento final desses animais. Então esse canguruzinho é produzido dentro do animal, depois, poucos dias antes de nascer, ele vem para o marsúpio e aí ele fica lambendo o leitinho até alcançar a forma adulta e um dia ele pula daqui e fica com a sua mãezinha aí. E por último, temos o maior grupo de mamíferos, que são os monodélfios, onde as estruturas reprodutivas estão em dose única. Um útero, né, um útero não bipartido, uma vagina, uma placenta e tal. Tranquilo? E aí estão, por exemplo, os mamíferos aquáticos, né, os cetáceos, como golfinhos, baleias e tal, os mamíferos aéreos, como os morcegos, e os terrestres, como o homem, por exemplo, os primatas. Tá tranquilo? Beleza? Era isso que nós tínhamos para falar para você hoje sobre os mamíferos. Um elefante não pode saltar, nem mesmo com a ajuda de um vento de furacão. É muito pesado para poder levantar de uma vez as 4 patas do solo. Enquanto isso, a pulga pode saltar até 200 vezes a sua própria altura. Isto equivale a um homem saltando o Empire State Building em Nova York. Uma dica que vou te dar é, quando tu estiver estudando o teu material didático, observa, né, detalhadamente as características que diferenciam um animal do outro. Por exemplo, quem tem saco aéreo? Tá vendo? Quem respira pela pele predominantemente? Quem tem placas córneas? Então, essas perguntas já têm resposta na tua cabeça. Então, isso vai fazer a diferença entre os 3 animais que a gente estudou nessa aula. Tranquilo? Bom estudo e sucesso. Tchau, hein? Na aula de hoje falamos sobre os anfíbios. Animais que vivem em 2 ambientes, tem a forma larval girino e a forma adulta terrestre, e caracteristicamente tem a pele úmida, vascularizada e fina para a respiração cutânea. Observamos os répteis. Os répteis são animais que apresentam o corpo coberto por escamas ou placas córneas e foram os primeiros a desenvolver ovo com casca. E analisamos as aves. As aves são animais adaptadas ao voo, que apresentam várias características, como ossos pneumáticos, asas e penas. Também produzem ovos com casca e são os primeiros a desenvolver a homeotermia, temperatura constante. Bons estudos! Professor, sugiro que monte grupos ou subgrupos, ou a turma toda, e vá a um zoológico e observe então os anfíbios, os répteis e as aves, faça as diferenciações não só estruturais e anatômicas, mas também comportamentais, evidenciando, por exemplo, a sociabilidade das aves. Legal? Mostre o poder predatório dos répteis e a fragilidade de um